Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esse aqui é o Soul Teacher, o canal do professor digital, e hoje a gente vai falar do que você não deve fazer na sua sala de aula para que os seus alunos percam a atenção, você sente que eles se distraem muito ou que eles não estão engajando tanto na aula como eles engajavam no presencial. Nessa transição, uma das coisas que eu mais vi os professores reclamando é do quanto eles precisaram se transformar para o digital e que muitas vezes até não conseguiram atrair tanto a atenção dos alunos no digital ou conseguir manter a atenção e o foco deles no digital. Então eu vou te falar nesse vídeo o que você não deve fazer, quais são as práticas que você deveria insistir e com certeza vai te ajudar muito a engajar muito melhor os seus alunos. Mas antes de mais nada eu tenho um convite para te fazer. A gente tem uma comunidade lá no Telegram onde eu mando materiais extras, onde a gente tem materiais exclusivos que só acontecem por lá e você fica sabendo de todas as novidades. Então não deixa de se inscrever, aqui embaixo tem um link na descrição para você, combinado? Uma coisa que você tem que entender é que o formato de sala de aula, aquele presencial, aquele tradicional, ele não cabe necessariamente no digital. Então muitos professores acabaram indo para as salas de aulas digital, como o Zoom, como o Google Meetings, mas fazendo o mesmo estilo que eles faziam dentro da sala de aula, ou seja, ele é a figura central da sala de aula e aí ele passa de repente os exercícios e aí os alunos fazem na sua autonomia e de repente aquela aula de 50 minutos que você estava ali acostumado na sala de aula, onde você tinha uma certa dinâmica de caminhar entre os alunos, de olhar no olho, de chegar mais perto, já não tem. Então você já tem um poder um pouco menor de reter a atenção dos seus alunos. Então não dá pra gente pegar simplesmente esse modelo que a gente fazia dentro da sala de aula, com um livrinho, com escritas na lousa, enfim, do jeito que a gente fazia antes, para dentro do digital, porque no digital as coisas já são muito rápidas. O seu aluno, quando ele está dentro de uma sala de aula digital, ele já tem a interferência natural de outras coisas. Ele tem no plano de fundo o WhatsApp dele que está tocando, ele tem no plano de fundo dele a possibilidade de abrir outras janelas. Então, tudo que você puder fazer para manter a atenção dele da sala de aula vai te ajudar. Então, eu acompanhei durante muitas vezes as aulas do meu filho na sala de aula virtual e eu percebi que muitas vezes, lógico que eu não falei nada para ajudá-lo nesse sentido, né? Não falei para ele, olha, não presta atenção, mas eu percebia que muitas vezes ele se distraía demais na sala de aula e aí às vezes eu tinha que ficar muito em cima dele para ele prestar atenção. E por que isso acontecia? Porque eu vi muitos professores ali dentro da escola dele fazendo exatamente isso que eu pedi para vocês não fazerem, que é simplesmente transferir aquele modelo de sala de aula para a sala de aula virtual. A sala de aula ela é diferente e ela precisa ser tratada como tal. Então, coisas para você não fazer. Vamos pensar numa coisa. Primeira coisa, não fique palestrando, ou seja, você ficar ali 15, 20 minutos, só você fala, só você fala, só você fala. Você é o elemento central da sua sala de aula. Pensa como isso é difícil para você. O quanto às vezes você como adulto, sentado atrás de um computador assistindo uma aula virtual, às vezes até aqui no vídeo, quanto é difícil para você ficar 15, 20 minutos centrado, totalmente focado. Então é importante que você dê pausas, que você dê respiros entre uma explicação e outra, que você ponha o seu aluno para participar e que você não fique tanto tempo falando como muitas vezes a gente fazia dentro da sala de aula. Coisas que costumam também funcionar é dar pequenas tarefas ou pequenas competições, fazer um sistema de pontos e gamificação, isso costuma funcionar muito, muito bem. O Daniel Pink, que é um dos maiores especialistas sobre estudo comportamental e satisfação nas empresas, né, no ambiente de trabalho, ele estuda muito sobre essa questão de gamificação, de motivação, o que realmente motiva as pessoas a se engajarem nas atividades, a performarem melhor, a terem mais produtividade. E um dos estudos que ele fez foi sobre a bonificação versus os desafios. E ele percebeu que apesar de todo mundo querer dinheiro, apesar de todo mundo gostar de dinheiro, todo mundo gostar de ganhar um bônus, na verdade as pessoas se motivavam muito mais porque elas estavam
estavam intrinsecamente motivados quando eles se sentiam desafiados no ambiente de trabalho. Bom, isso também pode ser replicado para dentro da sua sala de aula. Então, se você tem um sistema de gamificação, onde o seu aluno vai ganhando pontos por atividades, onde você incentiva a competição saudável entre os alunos, pode ter certeza que isso vai te dar muito resultado. Não mantenha os seus alunos sentados o tempo inteiro. Por mais louco que pareça, e no digital é um pouco mais desafiador a gente fazer isso, pede para eles levantarem, nem que seja para buscar um copo d'água, nem que seja para espreguiçar um pouco, faz com que eles se movimentem, tá? Tem um livro muito bom que eu super recomendo que qualquer professor leia, que é o Teach Like in Finland, que é Ensine como na Finlândia. A Finlândia foi 5 vezes consecutivas a campeã mundial, segundo a ONU, de melhor educação do mundo. E uma das coisas que eles fazem lá é ter breaks a cada 10 ou 15 minutos, e esses breaks são planejados. E nesses breaks o aluno pode fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser. Ele pode mexer no celular, ele pode sair da sala de aula, ele pode se espreguiçar. Eles têm 1 ou 2 minutos para arejar a mente deles e depois voltarem. E esse respiro programado, ele ajuda muito o aluno a ter mais foco. O cérebro, ele precisa de um pouco desse espaço de pensar, esse espaço de processamento, para que você tenha mais foco depois. Então, é engraçado porque se a gente pensa, poxa, mas será que eles não vão perder o foco? Mas você vai ter alunos muito mais produtivos se você fizer esses mini breaks aí. E quem sabe a gente copiando o que os finlandeses fazem, a gente não consiga mudar e melhorar ainda mais a nossa educação por aqui. E a terceira coisa que eu vou te falar aqui para não fazer é não mantenha o distanciamento com o seu aluno. Não deixe ele pensar que você é só um professor, que você não tem um papel fundamental na vida dele, que a sua vida não é importante para ele. Quanto mais humano você for, mais o seu aluno vai se engajar com você. Ele precisa saber que você não é um robô, que você não é o Google, que você não é um dicionário que sabe tudo, que você não sabe todas as regras, que você é humano. Isso é muito importante para ele. Nós, como seres humanos, a gente se conecta através da vulnerabilidade. Quando a gente percebe que o outro também é vulnerável, a gente consegue se comunicar e se conectar de maneira muito mais profunda. Então, de vez em quando, fale alguma coisa assim sobre a sua vida. É lógico que você não vai usar a aula inteira para ficar falando sobre alguma história pessoal sua, mas de vez em quando deixa essa abertura para eles, para que eles sintam que vocês, muito mais do que um relacionamento entre professor e aluno, que vocês têm um relacionamento de parceria. E quanto mais o aluno entende que você é parceiro dele, na vida dele, na jornada de aprendizado dele, mais ele vai se entregar, mais ele vai entregar o foco dele para você, a atenção dele. Todos nós, como seres humanos, buscamos 2 coisas muito importantes: pertencimento e validação. É muito importante para o ser humano que ele tenha, que ele se sinta pertencente. Então, quando ele sente que ele faz parte aí da sua vida de alguma maneira, que ele é importante para você, ele vai estar muito mais engajado, você vai ter resultados muito melhores. E uma das coisas muito importantes para fazer é também validar os seus alunos. Mas não é validar aquela validação de, é muito bom e o desenho da pessoa tá horrível, ou ela falou uma coisa muito sei lá, em inglês, por exemplo, ela pronuncia uma coisa toda errada e aí você fala muito bem. Na verdade, fazer aquela validação sobre o esforço que a pessoa está fazendo, sobre o esforço que o seu aluno está fazendo para aprender, e que seja algo extremamente sincero, que você percebe, poxa, na semana passada você só me entregou 2 atividades, nessa semana você me entregou 4 atividades, caramba, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo... Mesmo que o aluno não tenha acertado todas as respostas da tarefa que você deu, essa validação é extremamente importante. E por último, a última dica que eu tenho para você aqui é: não critique os seus alunos, pelo menos não no grupo. Se você tem alguma coisinha que você pode realmente corrigir, que você pode ajudar ele, às vezes até de comportamento, porque ele está atrapalhando a atividade dos outros, ou porque ele não está se concentrando, chama ele num cantinho, em algum momento, ou manda um chat privado para eles nas salas de aula virtuais. Você consegue fazer isso pedindo ou solicitando aquilo que você acha que é melhor para ele, a não ser
que você esteja corrigindo algo que vai ser para o aprendizado de todos, não faça críticas ao seu aluno no meio de todos os outros. Valide sempre em público e critique sempre no privado. Ok? E eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum não que você fala, isso aqui eu também não faço de jeito nenhum na minha sala de aula e foi importante para mim, partilha aqui com a gente que eu vou adorar saber. E se você quer algum vídeo específico no canal, deixa aqui no comentário que eu vou adorar fazer esse vídeo para vocês. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.